Nós comentamos no vídeo passado que Jesus confessou a sua tristeza. Não é uma coisa comum de nós fazermos. Geralmente não gostamos que as pessoas percebam as fraquezas nossas e não escondemos as tristezas. Mas Jesus foi além de confessar tristeza. Veja em Mateus 26, 38. Jesus pediu socorro no seu momento de tristeza. Ele disse aos seus discípulos: ficai aqui, mas orem por mim, isto é, vigiai comigo. Como homem que era, ele precisava de apoio. Ele não era somente um homem, mas era um membro da raça humana, pois havia nascido de mulher. Por essa razão, ele apela para que os seus companheiros ombreiem com ele naquela hora de enfrentar sua grande tristeza. Os sofrimentos de Jesus aconteceram em toda a sua existência entre nós, como já vimos. Mas essas suas horas finais foram muito mais tristes. Ali no lugar do sofrimento, que é o Getsemane, ele começava a experimentar não simplesmente o preâmbulo da morte física, mas da morte definitiva, eterna, que ele haveria de experimentar. Ele não somente sofreu as dores que o seu corpo padeceu, mas ele experimentou a angústia do inferno. A angústia do inferno é o abandono de Deus. Essas angústias, porque inferno, na verdade, é o lugar onde Deus não opera graciosamente. Inferno é a situação em que Deus faz com que os homens sofram por causa de uma graça inexistente. As angústias do inferno estavam caindo sobre ele. Ele sofria intensivamente as dores do abandono. Ele estava começando a sentir esse abandono e ele sabia que as horas seguintes seriam as mais dolorosas do seu caminho em busca da redenção de pecadores. Somente o pensamento, a ideia de passar pelo desagrado da ira divina como representante de pecadores que era, deixava sua alma em grande sofrimento, em grande tristeza. Nessa hora ele pediu socorro aos seus irmãos bem próximos, a Pedro, a Tiago e a João. E não há nenhum demérito em procurar suporte da parte de companheiros. Ao contrário, esse pedido de socorro aponta para a sua real humanidade, para a fragilidade de sua alma triste. Nesse pedido de socorro, ele nos ensina que nós precisamos uns dos outros em meio às nossas aflições. É nosso dever interceder uns pelos outros para que suportemos as provações pelas quais passamos. Quando estamos em aflição, sempre pedimos que irmãos orem por nós. E foi isso que aconteceu com Jesus. Esse pedido de socorro é um incentivo à comunhão de uns com os outros, para que todos sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento e as mesmas preocupações mútuas. Nós vamos ver agora as súplicas que Jesus fez no meio da sua tristeza. Mateus 26, que estamos analisando, no verso 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. No ponto anterior, vimos que Jesus pediu a ajuda de seus discípulos, mas eles falharam. Eles não poderiam confortar o coração de Jesus. Então Jesus fez o que deveria ter feito. Ele apelou para o único que poderia vir em seu socorro.
A finalidade específica de Jesus ter ido para o jardim era para exercitar a oração naquela noite fatídica. Não há dúvida alguma a respeito desse seu objetivo. Então nós vamos trabalhar agora com as súplicas que Jesus fez, que apontam para as suas limitações e fraquezas. A humanidade do Redentor é visível nesse episódio. Jesus não era caído como nós somos, mas como humano ele possuía limitações e necessidades, especialmente em hora de extrema tristeza. Embora ele fosse perfeito no seu caráter, íntegro no seu caráter, ele era limitado como nós. A limpeza de caráter não elimina a limitação que é própria da sua humanidade, que é própria da sua finitude como homem. Deus não faz orações, mas o homem faz. E porque ele também era homem, ele fez súplicas a quem o podia socorrer. As orações são uma amostra da sua limitação. Todavia, há ali em Jesus Cristo algo mais que limitação. Ele estava sujeito às fraquezas. As lágrimas são um sinal da fraqueza de Jesus. Por fraqueza, entenda a situação de Jesus como representante de pecadores, tomando as consequências dos pecados deles. Ele estava passando pelas aflições de um homem que é visto e tratado como se fora um pecador. Ele estava debaixo da ira divina. As agonias e aflições são parte da fraqueza de Jesus, pois ele estava sendo tratado no lugar de pecadores. A divindade não experimenta essas coisas, mas o Deus homem as experimentou. Portanto, ali naquela hora de oração, ele mostrava a sua humanidade representativa tanto em sua limitação como em sua fraqueza por nossa causa, em nosso lugar, e consequentemente em favor de nós. Segunda verdade, as súplicas apontam para alguém superior. Jesus Cristo, nas suas horas de extrema tristeza, apelou para a instância superior. Ele havia pedido aos seus discípulos que vigiassem com ele em oração, mas isso não foi uma oração, apenas um pedido de apoio. As orações devem ser feitas a quem tem o poder de socorrer. Ainda que se dispusessem a ajudar Jesus, os discípulos podiam fazer muito pouca coisa. Somente o Pai poderia ser socorro para Jesus naquela hora angustiante. Jesus Cristo, como supremo sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos para interceder por nós, mas nesse episódio ele orou por si mesmo. Ele sabia que somente Deus poderia livrá-lo daquela angústia. Mas a triste nota é que seu pai não o ouviu. Aliás, foi a única oração que não encontrou eco positivo no coração do pai, porque era parte do plano feito antes da fundação do mundo que o Filho padecesse daquela forma, para que ficássemos livres dos terrores do inferno. Todavia fica a lição de que em horas de tristeza devemos, como sacerdotes que agora somos, oferecendo sacrifícios espirituais, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno, ou em ocasião oportuna. Está lá em Hebreus 4,16. Só Deus pode ser socorro bem presente nas tribulações, como disse Davi no Salmo 46. Somente a Ele devemos apelar em tempos de angústia. É isto que você devia aprender a fazer. Você pode até pedir para as pessoas, orem por mim, intercedam por mim, mas isto não é oração, isto é um pedido de socorro a quem está na mesma plana sua, em necessidade e em fraqueza. As suas orações devem ser dirigidas a quem tem poder para respondê-las positivamente.
Então, eu insto para que você ore a Deus nas horas de tristeza que você tem, para que você seja consolado pelo Deus de toda a consolação.